Advertência aos obreiros. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós poderíamos até já encerrar por aqui, porque já trata muito bem do que vamos falar um pouco, com certeza, esse assunto que Davi acabou de abordar da lição da escola sabatina. E nós temos visto que ultimamente as lições da escola sabatina têm se encaixado. Eu costumo dizer que é só porque Deus está no controle de tudo. Então que o Senhor venha ser com cada um de nós, que o Senhor venha ser com esses momentos que nós precisamos ser de mais fidelidade enquanto a igreja precisa avançar. Então, e nos temas que foram citados aqui, também vai ser citado no livro. Que o Senhor vai ser conosco hoje sempre. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Então diz assim, irmãos. Desejo dizer a todos que não prestes a começar uma obra missionária especial com a revista preparada para ser usada na campanha da recolta de donativos. Sejam diligentes em seus esforços, vivam sob a direção do Espírito Santo. Então, irmãos, nós podemos ver isso na Bíblia, que Cristo deixou muito claro que nós não podemos começar um prédio sem antes nós fazermos avaliações, se vamos ter dinheiro para concluir. De repente podemos pensar em fazer um prédio grande e começamos o prédio e deixamos pela metade, como tem um caso aqui em Açu. Eu não sei se foi desfaz do empresário ou se não foi, mas é um empreendimento grande na entrada da cidade e simplesmente ficou pela metade. Isso não pode acontecer com o povo de Deus de maneira nenhuma, principalmente quando também iremos fazer o trabalho do Senhor, pois nós agora estamos para começar o trabalho do Caleb, todavia estamos preparando, então precisamos estar prontos financeiramente, precisamos estar prontos espiritualmente, porque senão podemos fazer um trabalho pior do que se não tivesse feito, como a gente tem visto em algumas situações. Então, irmão, nós precisamos entender que o fato de estarmos na frente do trabalho de Deus, ele não pode ser feito de qualquer maneira, de forma relaxadamente. Então, essa fica uma cobrança, esse fica um pedido do nosso Deus, através da palavra de Deus e através também da profecia, quando a profecia fala para cada um de nós. E seria importante, é sempre importante que a igreja não precise estar pedindo, que a igreja não precise estar cobrando, não tem motivos para isso. Nós, ao aceitarmos o Senhor, a sua salvação, a sua dedicação que ele teve por nós ao dar seu Filho, amado Jesus, era para que acontecesse, irmão, sempre, sempre, como nos dias de Moisés, quando ele mandou o pessoal para trazer as doações, porque já não precisava mais. Mas continuemos. E mais aqui, amplie diariamente sua experiência cristã, que aqueles que possuem aptidão especiais trabalhem para os descrentes, colocados nas mais altas posições. Então, a profetisa Ellen G. White, ela costuma dizer que, a gente sabe que é a mais pura verdade, que o dinheiro está na mão dos poderosos, o dinheiro está na mão dos ricos. Então, nós vamos sempre tocando nisso. A igreja parece que ela tem medo de pregar para as pessoas das classes A e B. Nós precisamos pregar para essas pessoas. É bem provável que talvez aqui em Assunção a gente tenha pessoas de classe A, mas tem pessoas pelo menos de classe B. Então, nós pregamos só para as classes E, D e no máximo C. Nós precisamos não deixar de pregar para essas pessoas, mas também precisamos pregar para as outras classes, porque essas pessoas também precisam e necessitam demais da salvação. Então, precisamos orar para o Pai do Céu para que Ele nos prepare em todo sentido e que possamos ter uma mensagem especial para levar para essas classes tão necessárias também do Evangelho. Então, diz mais aqui, irmãos. Busquem diligentemente as pessoas que estão a perecer. Pense no ansioso desejo que Cristo tem de fazer voltar ao aprisco aqueles que se têm extraviado. Cuidem das pessoas como quem tem que dar contas por elas. Então, irmãos,
hoje nós olhamos para a nossa igreja, seja na central, que eu participei por muito tempo, seja no futuro que eu estou hoje, e nós podemos ver muitas pessoas afastadas por N motivos. Então, nós precisamos orar por essas pessoas, nós precisamos, sempre tivemos a oportunidade de dar a palavra para essa pessoa, seja presencial, seja por telefone, seja de qualquer maneira, porque essas pessoas que um dia já estiveram ali, muitos deles fazendo um trabalho maravilhoso, que hoje estão afastados totalmente, ou estão só de corpo presente, como tem aquela história na igreja, precisam regar as baterias, como eu sempre digo. Então, essas pessoas, esses irmãos, os amigos que estão lá fora, eles precisam que nós entendamos que eles fazem parte também do redil de Deus. Eu costumo dizer muito que Ezequiel 33, do 7 ao 11, é muito claro. E para fechar a boca do saco, como diz o pastor Jair Miranda, Jeremias 13, 20, que fala do nosso rebanho, que nós temos que dar contas a Deus. E como eu vi em uma pregação, ultimamente, o rebanho de Alfredo não é o rebanho de, vamos olhar, Frutilândia, do nosso irmão Naís, que é nosso parceiro dos estudos, e vice-versa, como não é o rebanho de, por exemplo, a irmã Luzia, não é o rebanho do irmão Maxwell. Cada um tem seu rebanho e precisa dar conta. Então nós precisamos despertar para isso. A nossa obrigação é pregar e deixar que Deus conduza as pessoas. Continuando aqui, irmãos. Na obra missionária, em que sua igreja e seus arredores façam com que sua luz espalhe tão luminoso e firmes raios que, no juízo, ninguém possa erguer-se e dizer: por que você não me falou acerca desta verdade? Por que não manifestou interesse em mim? Irmãos, a profetisa diz que no dia do juízo, e a palavra de Deus já deixa bem claro isso, nós não teremos desculpa, nós seremos indesculpáveis. Então, até hoje, muitas vezes, quando eu não posso ir, ou quando os irmãos não podem ir comigo, às vezes nós não conseguimos ir com ninguém para ministrar o estudo. E Lucas capítulo 10, versículo 1 diz que é pelo menos 2, tem que ir de 2 em 2. Ou então em outras situações que nós encontramos desculpa, esfarrapada. Eu costumo dizer que muitas vezes somos irmãos sabão, sabonete, shampoo, e ficamos super escorregadios e não fazemos o trabalho de Deus. Mas a Bíblia deixa clara, e aqui a profetiza, que essas pessoas serão desculpadas naquele dia. E também diz lá em Atos, né, capítulo 17, versículo 31, se me falha a memória. Então, irmãos, a Bíblia não fala de uma ação só uma vez, ela fala diversas vezes. Só porque Jesus quer que isso fique inculcado em nossas mentes. Então, precisamos ter cuidado com isso, porque Deus poderia ter usado seus próprios anjos para fazer o trabalho, mas Ele delegou essa mensagem tão importante a mim e a vocês. Tem mais aqui, irmão. Sejamos, pois, diligentes na distribuição da literatura cuidadosamente preparada para ser usada entre os que não pertencem à nossa fé. Aproveitemos o melhor possível toda oportunidade de atrair a atenção dos descrentes. Então, irmãos, a igreja tem campanha de distribuição de livros e livros e livros. Nós precisamos fazer isso. Precisamos voltar à prática de comprarmos, adquirirmos aqueles informativozinhos, aqueles panfletozinhos para entregar às pessoas. Precisamos, se não fazer em grande quantidade, mas comprar de vez em quando um livro e doar para alguém. Ou até mesmo, irmão, para aqueles nossos próprios irmãos que não têm conhecimento dentro da igreja, estão ali meio que vegetando, você poder orientar o irmão com um livro, indicar, se na igreja tiver, pedir que os irmãos possam ler, tipo o manual da igreja, que muitas vezes as pessoas discordam de algumas decisões que a comissão apenas pede para ser cumprido na igreja. Então, irmãos, isso é falta de conhecimento. Então nós precisamos que todos nós sejamos imbuídos nesse propósito de fazer com que as pessoas conheçam mais a Deus.
e que as pessoas conhecendo mais a Deus, eles farão um trabalho melhor para a causa do nosso Deus. Então, consagremos a proclamação da mensagem. Prepare o caminho do Senhor. No êxodo, façam uma estrada reta para o nosso Deus. Isaías, capítulo 40, versículo 3. E tem aqui um outro livro de 1914. E eu não me lembro. Então, irmãos, vejam como é importante. Por que Deus confiou a nós essa mensagem? Por que Deus não usou anjos? Porque, irmãos, eu costumo dizer que eu aprendi isso na igreja desde que eu entrei. Anjos é um ser que não caiu. Os outros anjos que caíram estão fora do céu hoje. Então, muitas pessoas não teriam condições de ouvir uma mensagem de um anjo. O anjo ele tem um outro propósito. Então, nós devemos ter isso em mente, que o trabalho tem que ser feito por mim e por você. E que possamos fazer esse trabalho dedicado ao Senhor. Lembrando que precisamos também buscar a consagração para que nós possamos não ser como Tiago 2,12, que fala que nós não possamos falar uma coisa e viver outra. Nós precisamos estar de acordo com a palavra de Deus. Então, irmãos, é isso. O tempo já me foi. Então, agradeço a direção desse evento pela oportunidade que me foi concedida. Vamos orar então, porque ainda somos pretos. Precisamos ir à luta. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de despertar a cada manhã, também pela grande oportunidade, Senhor, de hoje, temos mais pessoas, 34 pessoas que estão conectadas. Queremos te pedir, Pai, que o Senhor venha ser, Pai, com tua filha Esther Manuela, que nós já vemos a tua cura, porque cada dia mais que ela vai para a igreja com a sua alegria, com a sua felicidade, é motivo de muita gratidão para nós. Queremos também te pedir pela nossa irmã Toinha, que nós estamos sempre orando por ela, que é uma serva tua, o trabalho que essa mulher tem feito na tua igreja, que ainda está fazendo, muito missionária, me lembro demais no trabalho para ti, ela e a Ariadne. Então, que o Senhor também venha ser, Pai, com tua filha Ariadne e os demais, Pai, que fazem parte da tua obra, que estão dedicados a fazer o teu trabalho. Que o Senhor também, Pai, venha ser com todos os nossos irmãos, venha ser com a nossa família, que o Senhor venha abençoar aqueles que ainda não te servem, Pai, que têm praticado coisas que não são de acordo com a tua vontade, têm nos deixado preocupado, triste. Principalmente que o Senhor venha também ser com as nossas criancinhas, Pai, os nossos filhos, os nossos netos, seja da igreja, seja de fora, porque esse mundo é muito mau. Então, que o Senhor também venha ser com o nosso pastor Fernando na sua lida pesada, um distrito muito grande. E venha ser, Pai, com o nosso grande líder, pastor Ted Wilson, para que ele possa continuar conduzindo essa igreja no terceiro dos caminhos. Fica conosco, hoje, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom dia a todos.